Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Wilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Eu sou a Apóstola Cristiane Oliveira, estamos aqui começando mais um programa Transformando Vidas. E é com muita alegria que neste momento nós queremos mostrar para você a respeito da importância das crianças com relação à Palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostrou que as crianças são importantes. Inclusive tem um texto aqui que eu quero ler para vocês, que está no capítulo 18 do livro de Mateus. O versículo 1 está escrito assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como estas crianças, esse é o maior do reino dos céus. Então, mediante esse texto, essa palavra de Deus, eu quero contar para você um pouquinho do projeto que nós temos em nossa igreja, Ministério Avivamento para as Nações. Nós temos, entre vários projetos, nós temos um que se chama Resgatando Crianças para Jesus. Dentro do projeto Resgatando Crianças para Jesus, nós focamos valorizar as crianças e mostrar o quanto elas são importantes pela palavra de Deus. Para você ter uma ideia, nesse texto aqui, só os 4 primeiros versículos que nós lemos dele, o Senhor Jesus Cristo, mediante uma multidão, mediante muitas coisas para ser feita, ele parou tudo e trouxe uma criança ao meio dos discípulos e respondeu uma pergunta pela qual os discípulos fizeram: quem é o maior do reino dos céus? Talvez aqueles discípulos, por andar muito com Jesus, por ter muito tempo com o Senhor Jesus Cristo, talvez eles estavam achando que Jesus iria apontar para algum deles ali. No entanto, Jesus buscou na multidão uma criança, trouxe ao meio deles e disse assim: olha, na verdade vos digo. E naquele momento Jesus expôs a sua certeza, a sua, vamos dizer assim, a sua resposta, né? Uma resposta bem convicta com relação que o maior do reino dos céus era aquele que se tornasse como uma criança. Então, nesse texto aqui em Mateus capítulo 18, os 4 primeiros versículos, o Senhor Jesus Cristo, ele mostra aqui as crianças, ele apresenta as crianças aqui, respondendo uma pergunta dos discípulos. Ele mostra aqui que as crianças são importantes no reino dos céus, ou seja, e deixa para nós aqui as crianças como modelo. Então Jesus apresenta aqui criança como modelo nesses 4 primeiros versículos. E se nós continuarmos lendo aqui esse mesmo texto, nós vamos ver que do versículo 5 até o versículo 14, Jesus ele pega aqui um gancho da pergunta daqueles discípulos e ele manda ver com relação às crianças, apresentando crianças como um grande campo missionário. Então é importante, meu irmão e minha irmã, nós apresentarmos as crianças como algo valoroso na presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero chamar a sua atenção, você que trabalha na sua igreja, no ministério infantil, eu quero dizer para você, esse é um ministério valoroso, precioso, que o Senhor Jesus Cristo pôs em sua mão. Quero também chamar a atenção de você pai, você mãe. O Senhor Jesus Cristo mostra para nós as crianças como modelo. E ele disse assim que para nós entrarmos no reino dos céus, nós precisamos sim nos tornar como criança. Ele disse aqui para os discípulos: olha, na verdade te digo, que se não vos converterdes e não vos fizeres como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Então aí, você que quer entrar no céu, você que quer ver céu, você que quer morar no céu, saiba que a palavra de Deus nos garante
que para entrar no reino dos céus, o primeiro passo é nos tornar como criança. Talvez ficou uma dúvida para você o que é tornar como criança. E o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro aqui, ele nos mostra o que é ser como criança. Versículo 4, ele disse assim, ó, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Então o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que nós precisamos receber as crianças de uma maneira maravilhosa e que nós precisamos nos tornar como as crianças. Tornar como as crianças, e ele explicou aqui, ter a humildade de criança, ter a sinceridade de criança, ser como as crianças, a transparência. E tudo isso nós envolvemos as nossas crianças no nosso ministério, com o nosso projeto Resgatando Crianças para Jesus. E hoje está aqui conosco, umas irmãs abençoadas que trabalham no Ministério Infantil junto conosco, e nós temos aqui em nossa igreja sede, uma vez por mês, nós temos a rede de criança. Essa rede de criança são cultos ministrados pelas crianças, elas são ministradas e depois elas também ministram aos seus convidados, aos seus discípulos, e as irmãs vão estar passando para nós aqui um pouquinho como que isto funciona. Mas além da nossa igreja sede, nós temos também os nossos núcleos, onde uma vez por mês eu reúno aqui na igreja sede todos os professores, todos os que estão chegando agora e que trabalham com a criança, ministram as crianças, todos os nossos líderes que chegam para trabalhar no Ministério Infantil, e eles são treinados, nós os treinamos e ensinamos como cada mês eles vão estar fazendo nos núcleos. E hoje também está aqui conosco nessa manhã a Carol, que ela já participou dos treinamentos, tem participado dos treinamentos, e ela está fazendo um trabalho bonito ali em Jandira. Eu quero conversar com ela um pouquinho agora a respeito disso. Bom dia, Carol. Bom dia, apóstola. Tudo bem? Tudo sim, apóstola. É muita alegria te receber aqui nesta manhã. E eu quero que você conta para nós aí, primeiro você é uma pessoa que foi ganha da célula da Paloma, uma líder abençoada, que tem estado ao nosso lado, trabalhando conosco, e você foi ganha pela Paloma, e não tem muito tempo. Quanto tempo você tem aqui na igreja? Eu tenho 1 ano e meio na igreja. Então, com 1 ano e meio na igreja, já está aí, entendeu a visão, entendeu o propósito do Ministério Avivamento para as Nações e também entendeu o nosso projeto Resgatando Crianças para Jesus, e mediante a orientação aí de todo o ensinamento que ela tem visto na igreja, ela aceitou o desafio, tem vindo para os treinamentos que nós temos feito. E o mês passado nós demos aqui um treinamento onde nós ensinamos os professores e o desafiamos a levar aos núcleos o livro sem palavra, ou seja, o projeto do plano de salvação para as crianças. Pregar o plano de salvação, levar, ensinar as crianças, inclusive nós ensinamos, não é, Carol? Amém. No próprio treinamento, a você confeccionar seu próprio livro sem palavras. E aí, qual foi a sua experiência, em primeiro lugar, no treinamento? O que você aprendeu no treinamento? Então, eu aprendi muito no treinamento sobre estar praticando, o livro sem palavras, sobre estar fazendo esse livro. E foi um desafio muito grande fazer, porque eu não fazia ideia. E eu não queria aquele fininho, eu queria o mais grosso. Aí eu comecei a fazer com papelão. É que nós trouxemos alguns modelos de como fazer o livro sem palavra, e ela viu o mais bonito que eu apresentei, e ela já falou assim, não, é esse que eu quero fazer. E aí nós ensinamos como fazer, ela aprendeu e ela confeccionou. Você mesmo confeccionou seu próprio livro, não foi? Sim. E ela confeccionou seu próprio livro e levou o seu livro ali para o núcleo de Jandira, e lá no núcleo ela começou a praticar o que foi ensinado no treinamento. E como que foi a sua experiência lá no núcleo de Jandira? Foi muito bom, porque as crianças, muitas vezes a gente ministra sem as crianças saberem o projeto, o plano de salvação. E as crianças aprenderam muito, foi uma experiência muito boa. Hoje as crianças estão mais atentas, estão entendendo mais o propósito de salvação na vida delas. Você apresentou Jesus ali como um presente na vida delas, e elas receberam Jesus como Salvador da sua vida. Só que além disso, você também lançou o mesmo desafio que eu lancei para vocês, você lançou para as crianças.
Sim. Eu lancei o desafio, né, delas estar lutando, né, por outras pessoas que ainda não conhecem Jesus, para elas estarem levando outras pessoas, né, os familiares, parentes, pessoas próximas dela para o culto. E esse desafio foi lançado mediante aquilo que foi aprendido, para que elas também possam levar a mensagem de salvação, não é isso? Isso. E dessa maneira nós temos feito em todos os núcleos que nós temos, desafiado toda a liderança infantil para estar fazendo, e da mesma maneira também acontece aqui na Igreja Sede a rede de criança, né? E nessa rede de criança nós trabalhamos dessa mesma maneira também, trazemos as crianças, nós temos aqui o período pela manhã, onde nós trazemos as crianças, ensinamos a palavra de Deus e ministramos sobre a vida delas, para que elas realmente assumam um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, mostra a sua importância, o seu valor, e nesse momento que é ministrado, ministramos sobre a vida de cada criança, oramos por elas, e da mesma maneira como elas são ensinadas, nós também lançamos o desafio. Não de simplesmente levar o plano de salvação, falar de Jesus, mas muitas vezes com a sua própria vida, né? Porque nós temos criança aqui, nós temos o mesmo processo que nós temos com os adultos, nós temos também com as crianças. Então, quando o apóstolo Rovilson, ele implantou a apostila para preparar a nossa liderança em ganhar almas, em escola de líderes, da mesma maneira eu peguei a mesma apostila que ele preparou para os adultos e transcrevi na linguagem infantil e começamos a aplicar também o mesmo processo com as crianças. E por isso nossas crianças têm sido abençoadas, contado testemunhos de libertação, de cura na sua própria vida, vida emocional, vida sentimental, vida escolar, né? Tudo isso que elas têm aprendido. E por isso essas crianças, elas também recebem a mesma oportunidade que os adultos recebem. Então, na rede de criança, nós ministramos, além da rede de criança, que acontece uma vez por mês, nós temos em todos os nossos cultos também, nós temos um cultinho para as crianças, né? Então, temos o cultinho onde ali a Ana Paula e a Bia, elas coordenam todos os cultinhos de todos os nossos cultos. Além disso, também, nos nossos núcleos, eles levam a palavra de Deus, tem líderes específicos também que trabalham nos núcleos no Ministério Infantil. E, além dos cultinhos, uma vez por mês, nós fazemos a rede de criança. E nessa rede de criança, pela manhã, eles são ministrados, eles recebem ministrações, oramos com eles, ministramos sobre as suas vidas, pregamos a palavra de Deus dentro do tema do que é lançado no mês da igreja. Nós também fixamos isso a cada criança. E além disso, nós temos também o culto à noite. Só que o culto à noite na rede de criança, as próprias crianças, as que foram ministradas pela manhã, elas agora vão fazer o culto à noite. Então o culto são feitos por elas. Adultos vêm e recebem a oração das crianças. São ministrados pelas crianças. A palavra de Deus é pregada sim pelas crianças, pregadas para os adultos, para as crianças que estão aqui. E eu queria que nesse momento agora a Bia falasse conosco aí como funciona, em primeiro lugar, o período da manhã, né? Vamos lá, Bia. Bom dia, Bia. Bom dia, apóstolo. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero que você conte aí agora para os nossos telespectadores como que funciona no período da manhã a nossa rede de criança. Então, apóstola, no período da manhã nós temos ali um trabalho com as crianças. Nós começamos às 9 horas da manhã, onde nós reunimos todas elas aqui e nós explicamos o tema que vai ser falado aqui. Nós passamos isso para a vida delas, para que elas possam entender. Este mês mesmo nós estamos trabalhando com o tema de Josué, que é um tema que nós estamos trabalhando aqui na igreja. Nós estamos em uma campanha nesse tema, que é derrubando as muralhas de Jericó. Então nós passamos isso também na vida das crianças, para que o que os adultos eles recebem aqui no culto, as crianças também elas possam estar recebendo. E para que elas venham ver a importância que elas têm também no ministério. Então nós, pela manhã aqui, nós ensinamos para elas ali o tema, nós colocamos crianças ali para ministrar a palavra à noite. Nós ali temos sempre um professor para estar orientando cada uma delas, para estar preparando uma peça ali à noite. Então, tudo aquilo ali as crianças elas gostam, elas se envolvem. E sempre quando a gente vai ter aqui a rede de criança, elas sempre ficam ali naquela expectativa, porque é algo que elas gostam de fazer, porque elas veem que elas se envolvem naquilo
e elas vão lá e fazem aquilo com alegria. Elas sempre convidam mais crianças para estar vindo, a gente desafia elas pela manhã aqui para elas estar convidando um amigo, muitas vezes um familiar que ainda não tem Jesus, e elas vão ali, elas convidam e elas estão aqui e elas participam. Amém. Então, dessa maneira acontece, então, na rede de crianças, as ministrações sobre a vida das crianças na rede de crianças. E a Ana Paula também está aqui conosco e ela vai falar um pouquinho de como funciona, né? Como nós falamos, nós temos à noite, todos os cultos, nós temos a rede de criança, o cultinho para as crianças também acontece, simular aos cultos para os adultos. E além disso, nós temos também nesse mesmo culto da rede de criança, à noite, nós temos o culto com as crianças, dessa maneira agora sendo feito pelas crianças. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, apóstolo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria que você explicasse, antes de falar sobre o culto à noite da rede de criança, eu queria que você explicasse também como funciona os cultinhos para as nossas crianças aqui durante as semanas, durante o final de semana, todos os dias que nós temos os cultos normais na igreja, como que funciona o cultinho, como que isso é feito? Todos os domingos, apóstolo, nós temos reuniões com todos os professores e nós falamos, né, na verdade, nós discutimos em relação ao tema do mês e ali são preparados, cada professor, né, prepara a ministração que vai ser falada, prepara ali atividades para eles também, tanto visuais, né, quanto materiais também que eles possam estar levando para casa. Então todos os cultinhos, né, semanalmente ali é tudo bem preparado, nós temos uma escala, né, todos os meses, cada professor sabe exatamente o dia que é o seu cultinho, então eles preparam realmente cada cultinho para que possa fazer por excelência. Tá bem. Então, além desses cultinhos, nós temos na rede de criança agora que acontece diferente, não é? Aí já não são os professores que ministram, como que acontece o nosso culto à noite? Então, com toda a preparação que eles tiveram na parte da manhã, né, tudo aquilo que eles aprenderam, à noite eles colocam em prática. Então, na parte da manhã ali, nós ensaiamos louvores com eles mesmos ministram os louvores, nós fazemos também uma peça com eles em relação ao tema, preparamos também algumas crianças para que elas possam ministrar em relação a esse tema, e tudo são elas quem fazem. Elas fazem a abertura, elas dão recados, elas ministram sobre dízimo e a oferta também, e assim nós vemos que elas se sentem de fato muito importantes, né? Elas veem que elas também podem ser usadas por Deus, não só os pais delas são líderes, mas elas também sabem que elas também da mesma forma conseguem ser usadas por Deus. E aquelas crianças que vêm muitas vezes pela primeira vez, que são até tímidas, elas olham outras crianças ministrando também, e elas sentem até essa mesma vontade, né? E tiram um pouquinho daquela timidez, elas falam com a gente muitas vezes: tia, no próximo eu também posso ministrar? Né? Muitas vezes aquelas crianças são bem retraídas, mas elas sentem essa mesma vontade. Amém. Então é isso aí que acontece. Então as crianças, elas são, quando chegam para a igreja, né, são trabalhadas, são tratadas, passam também por um encontro onde nós ministramos sobre a vida da criança, libertação, cura interior, colocamos na criança agora uma injeção do Espírito Santo de Deus, que mostrando o quanto elas são importantes, o quanto nós precisamos delas, trabalhando também no ministério, porque o Senhor Jesus Cristo as ama, o Senhor Jesus Cristo também deixou o ID para que elas vão e mudem a situação dos seus lares. Muitas crianças chegam com seus lares perturbados, reclamando, sofrendo, né, com lares sofredores, onde muitas coisas ruins, né, onde o nosso adversário, Satanás, tem tido o seu senhorio dentro dos lares de algumas crianças, e quando elas chegam nós mostramos que elas não estão sozinhas, mas que nós estamos junto com elas para declarar agora o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua casa, sobre a sua família, por onde quer que elas passarem, e as crianças recebem isto, e através das próprias crianças os seus lares são mudados, e através disso, da mudança, de nós estabelecermos o senhorio de Jesus Cristo sobre as suas vidas e sobre os seus lares, muitas crianças trazem os pais para a igreja, restauram famílias e mudam ali a sua situação de vida. Então, por isso, nós temos aqui essa abertura. Então, se você quiser ver um pouquinho mais de como acontece a nossa rede de criança, entre aí no nosso canal, entre também aí na nossa página do nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações,
E nós vamos passar aí o comercial para que você possa acompanhar todas as nossas redes sociais, onde você possa se cadastrar, se inscrever no nosso canal e que você possa ficar sabendo um pouquinho mais de como funciona, de como acontece aqui os nossos impactos evangelísticos, como que as crianças são trabalhadas, treinadas. Lá nós temos fotos e vídeos. Anote aí, voltamos já para ministrar sobre a tua vida esse chamado com relação às crianças. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. É isso aí, então você pode estar presenciando bem de perto um pouquinho do nosso movimento com relação à rede de crianças e nós queremos voltar novamente aqui para você na palavra de Deus, nesse texto. Vocês viram aqui que Jesus mostrou a importância das crianças, até o versículo 4, a importância de sermos como criança. E pegando esse gancho, o Senhor Jesus Cristo, ele mostra ali do versículo 5 até o versículo 14, as crianças como um campo missionário. Então, um campo de ministrar a palavra de Deus, de como valorizar, de como levantar homens e mulheres. Talvez você fale assim: apóstola, eu não sou professor de criança, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu sou um irmão mais velho, eu tenho crianças em casa. Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus Cristo nos mostra, nestes textos aqui, que as crianças são muito importantes e que nós devemos levar as crianças até o Senhor Jesus Cristo. Ele nos mostra aqui no versículo 6, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra e se atirasse sobre as profundezas do mar. Então olha só, o Senhor Jesus Cristo nos mostra que as crianças não podem ser escandalizadas, que as crianças não podem receber mau exemplos. Então ele nos mostrou no começo desse texto que nós temos que nos tornar como criança. Então eu quero chamar a sua atenção agora nesta manhã. Você pai, você professor, você mãe, você talvez um irmão mais velho, você educador. Eu quero chamar a sua atenção. O Senhor Jesus Cristo disse que as crianças não podem ser escandalizadas. E ele disse assim: ai, por quem o escândalo vier. Ai, por quem fizer tropeçar um desses pequeninos. E se você seguir um pouquinho mais abaixo, ele nos mostra aqui, o Senhor nos mostra uma história da ovelha perdida. E ele deixa bem claro que se até uma dessas crianças se perderem, nós temos que correr atrás. Nós temos que lutar para que nenhum pequenino se perca. Nós precisamos trabalhar no caráter das crianças para que elas tenham o caráter de Cristo. Então, em primeiro lugar, eu quero desafiar você, pai e mãe. Coloque, registre o caráter de Cristo sobre a vida dos teus filhos. Mostre para os teus filhos. Torne você como uma criança, tendo a humildade, a sinceridade. A Bíblia diz sim, sim ou não, não. Mantenha a tua palavra. Diga para os seus filhos: olha, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Isso é muito importante. Deixar as crianças te imitar. Por isso você deve andar no caminho que o Senhor Jesus Cristo te mostrou aqui.
mostrou que deve nos tornar humilde como as crianças, sincero como as crianças, nos encher da presença do Espírito Santo de Deus para sermos bons exemplos. Porque não adianta nada depois de uma diferença na vida das crianças, um momento pelo qual um filho te surpreende com uma atitude errada, com um procedimento errado. Você não pode se surpreender e tentar culpar. Quem é o culpado de uma atitude errada do meu filho? Quem é a culpada da atitude errada da minha filha? Não existe culpado. Aqui nós colhemos o que plantamos. Eu tenho certeza, se você plantar a semente de Cristo sobre a vida dos teus filhos, se você plantar a semente correta do espelho, da imagem do Senhor Jesus Cristo, da presença, do mover do Espírito Santo de Cristo, eu tenho certeza que mal nenhum chegará à tua tenda, mal nenhum chegará à tua casa, mal nenhum chegará aos teus filhos, às tuas crianças, aos teus alunos. Por isso eu quero dizer a você, tome posse desta palavra. E aqui junto com esse alvo, lá no último versículo, o Senhor Jesus Cristo agora mostra para nós, ele coloca aqui, olha, não é da vontade do meu Pai que nenhum desses pequeninos se perca. Então isso é muito sério. Não é da vontade do meu Pai. Se Jesus falasse para nós, ó, não é da minha vontade, já seria o suficiente. Mas ele agora ainda eleva muito mais. Ele coloca, não é da vontade do meu Pai que nenhum destes pequeninos se percam. Então, meu irmão e minha irmã, as crianças que estão ao teu redor são para ser formadas o caráter de Cristo. Eu quero orar por você agora. Você pai, você mãe, você educador. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus te use poderosamente, para que você ministre o caráter de Cristo através da palavra, do poder da palavra, sobre a vida de cada criança ao teu redor, em nome de Jesus. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Pai, em nome de Jesus, eu apresento em tuas mãos agora, Senhor, todos os educadores, pais, que estão agora diante desta TV, Senhor, ou que estão nos ouvindo através da web rádio. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que estas vidas agora, Senhor, sejam treinadas pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa envolver essas vidas de uma maneira sobrenatural e ver que os Teus filhos ou os Teus alunos, ó Pai, são presentes Teus sobre as Tuas mãos, Senhor. E que eles possam dirigir, Senhor, essas crianças no Teu caminho, meu Pai. Porque a Tua palavra nos diz, Senhor, ensine a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará deles. Dê sabedoria, Pai querido Deus, a cada educador, ou professor, ou pai, ou mãe, ou um irmão mais velho, a cada autoridade infantil que neste momento nos ouve, Senhor. Que eles possam receber agora, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo e que sejam incomodados, Pai querido Deus, para Te servir por excelência e buscar e ter sede, Senhor, para ministrar a Tua palavra da maneira real e verdadeira ao coração de cada criança, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa Transformando Vidas. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.